Anteriormente, os incógnitos foram formados por uma sombra chamada de Vincent, sendo compostos então por Ivan, um Nosferatu, Joseph, um membro do Ministério, e Christopher, um Malkaviano. Eles conseguem desvendar uma trama de Tremers que estavam retirando sangue fracos das ruas para fazer experimentos e também conseguem se infiltrar no meio dos anarcas. Porém, eles são traídos de dentro e Ivan coloca muitos planos do La Sombra e do Ministério para fora, causando assim uma ruptura entre eles. O Nosferatu é enviado para a América do Sul para poder trabalhar diretamente para La Sombra. Afinal de contas, ele tinha toda a sua família refém. E agora, Nova York está em um novo estado. Tanto o Joseph quanto o Christopher, eles têm trabalhado bastante na cidade de Nova York, neste um mês que eles ficaram entre o Deus Salve a Rainha e agora o começo de Por Quem os Sinos Dobram. Neste tempo, eles eliminaram muitas das gangues locais com a ajuda dos sangue fracos, entre outras coisas, para conseguir eliminar e fazer com que gangues anarquistas tomassem os seus lugares. Então, o grande plano do Barão Bolgrave é não ir avançar com tudo, e sim ir aos poucos desmontando a central de poder da Camarilla e ir invadindo o território aos poucos. Este é o grande barato dele. Os incógnitos ganham um pouco de status dentro dos anarquistas, tornando uma coterie importante e oficial dentro do território dos anarquistas, ao mesmo tempo que eles também se fortalecem dentro da cidade. O Christopher também consegue muitas informações sobre o Ghoul, o carniçal dos Ventru, que está escondido, sendo protegido pelos Giovanni. Por causa dessas ideias dele, a Camarilla tem se fechado cada vez mais, ficando cada vez mais restrita. Nosso jogo começou, na verdade, com a introdução de uma nova personagem, a Catherine, que ela então é uma toreadora bem interessante. A história dela, basicamente, é que ela, quando o Mortal chegou em Nova York, e ela fez uma apresentação de arte, e ela conseguiu ofender em um único discurso a Prince e a Primogen, sendo as duas grandes toreadoras da cidade. Algum tempo depois, ela é transformada em vampiro e se dá de cara com todos os membros que ela, na verdade, ofendeu enquanto mortal. Agora, a ordem na cidade é bem clara, nenhum toreador pode dar trela para Catherine. As duas maiores vampiras têm uma vingança, uma vendetta contra elas que pode durar para todo o sempre. A nossa sessão começou então com ela indo até a Cassandra para poder falar com ela e ver o que ela poderia fazer. Ela demora muito tempo para conseguir fazer com que a Cassandra vá até o Haven dela. E a Cassandra fala assim, seguinte, eu já tive as visões, eu já sei o que vai acontecer. A Prince te deu uma chance. Ela quer que você se infiltre nos incógnitos e aí então você vai controlar eles de dentro. Então, o Ivan, ele vazou informações. A ordem da Catherine é tentar controlar eles e manter eles na Camarilla, porque eles estão com uma grande chance de simplesmente virar anarquistas, o que na verdade eles meio que já fizeram, só que eles mantêm um cargo na Camarilla para poder trabalhar de dentro para fora, o que é muito inteligente. Neste encontro que eles estão na mansão da Kate, um dos guarda-costas que estavam tudo encapuzados com balaclava, tava a Eve, e a Eve é muito importante, uma personagem extremamente importante no meu mundo, pois ela é uma aliada muito grande do Artemio no mundo do V3, e também a irmã e inimiga do William, tem uma grande importância. Agora ficará ainda mais importante no meu mundo, porque ela é a avó da Kate. A Eve fez um vampiro, e esse vampiro fez a Kate, e ela tem uma rincha aí com o seu sire. Já tem um conglomerado de coisas acontecendo no mundo. A Catherine, ela é uma patrona das artes, então ela faz artes, mas a arte dela não é tão boa assim. O que ela é boa mesmo é em financiar as artes. E ela quer esse espaço no mundo, porém é impossível de ter espaço no mundo, principalmente em Nova York, com essas duas vampiras contra você. Com mais de 30 anos sem conseguir dar nenhum avanço, ela então aceita o trabalho e vai se encontrar com os incógnitos. Claro que a Cassandra agora é a nova chefe dos incógnitos, então fica fácil dela fazer este approach entre as duas partes. Então eles vão até o apartamento dos incógnitos para poder falar com eles e começar toda essa nova coterie, ou pelo menos colocar um terceiro membro na coterie, ou coterie. O que causa uma cena bem engraçada, porque o apartamento dos incógnitos é um lugar terrível hoje em dia. O Haven deles já era feio, o novo Haven deles, que é a casa antiga do Elias, é pior ainda. A Catherine não passa no teste dela e não consegue nem entrar, o lugar é tão feio que é horrível. Eles têm que subir pro telhado, onde eles têm uma conversa e falar, essa aqui é a mais nova membro dos incógnitos, vocês não podem chorar, porque agora ela é a chefa dos incógnitos, então eles têm que falar simplesmente, fazer o quê?
se eles querem manter o disfarce deles na Camarilla, tem que aceitar essa nova membro. O que fica bem interessante, esse balanço de poder entre as partes. A Cassandra então começa a jogar na mesa o que está acontecendo em Nova York que eles não ficaram sabendo. Os Tremere começam um movimento para poder voltar aos tempos antigos, nos quais os Sangue Fracos não tinham direito nenhum e na verdade eram caçados pela Camarilla. Tudo isso é claramente para enfraquecer a nova insurgência dos Sangue Fracos do Joseph. Ao mesmo tempo que o Vincent, ele volta a fazer os Amigos da Noite, ou Amici Noctis, meu latino dos melhores. Isso é uma organização de Las Sombras que fazem o melhor para o clã, o Amici Noctis de Nova York. Claro que não é necessariamente igualzinho, porque é mais sabá e tal, mas a ideia é a mesma. E é claramente um movimento para conseguir retomar as partes que eles perderam, porque lembrando que eles mataram as gangues locais e fizeram tudo o que fizeram dentro de território La Sombra. Ou seja, os La Sombra estão perdendo recursos e isso vai ser complicado, porque literalmente eles são a ponte para onde vai os Upper States. Ou seja, os incógnitos estão literalmente no Bronx, que é onde vai dividir Nova York dos Upper States, e eles estão nesse pedaço de terra, que é pedaço de terra dos La Sombra, e eles estão desmantelando para os anarquistas. Só que tem aí La Sombra, tem Tremere envolvido, um monte de gente. Tá para ruir o Bronx, né, para os anarquistas, porém tem muitas forças segurando e principalmente, oficialmente, ainda é parte da Camarilla. Então esses dois grupos estão se dando muito o trabalho de manter. Porém, ninguém tomou ainda uma ação mais positiva, né? Ninguém tomou uma ação tipo, não, vamos lá retomar. Eles estão se organizando ainda para poder fazer isso, que é bem típico da Camarilla, essa organização gigante. É difícil você mexer todas as engrenagens para fazer alguma coisa, principalmente numa cidade do tamanho de Nova York. Depois dessa conversa com a Cassandra, eles vão até o Barão. Só que no caminho para o Barão, o grupo começa a se conhecer melhor, fazer perguntas, ver o que é o que é. O Christopher fica muito atento, tipo, olha, ela é uma enviada da Camarilla, vamos fingir que a gente trabalha para a Camarilla e que a gente está como espião nos Anarchs, e não o vice-versa. Porque, na verdade, atualmente eles são Anarchs que espiam a Camarilla, mas para que eles querem se dar a ideia de que eles trabalham para a Camarilla espiando os anarquistas. Eles vão até o Barão, a Kate ela traz uma maleta cheia de dinheiro, o Barão ele agradece todos os serviços que eles têm feito e começam a discutir sobre o futuro dos próximos planos, do que tem para fazer, do que não tem para fazer. E o Barão fala o seguinte, eu quero começar a levar mais gente para lá, colocar realmente mais vampiros anarcos lá no Bronx. E eles falam, ó, não é uma boa ideia porque tem dois grupos muito ferrados se organizando lá e pode ficar quente. E é interessante porque cria uma dicotomia muito legal de novo, porque do lado nós temos então o Tismice, o barão dessa parte da cidade de Yonkers, que eu dei esse nome, organizando todo esse Upper State. E tem mais 5 Tismices lá pra cima que ninguém não conheceu ainda. Então esses Tismices, ou esses 5 Tismices, estão contra um grupo de Las Sombras e um grupo de Tremere. Absolute Cinema. Claro que é muito de propósito, mas é bem interessante como eu consegui recriar essas tretas antigas entre esses grupos de uma forma de uma guerra de proxy dentro da Camarilla e usando o Bronx como essa ponte da ideia. Toda essa ponte de ideia, sei lá o que, é literalmente porque o nome da trama se chama Porque os Sinos Tocam. Porque no livro tem a ponte e tal, a ponte vai ser destruída e tal, sei lá o que, guerra, perda, amor e desgraça. Porque os sinos tocam. E claro, é uma grande música do Metallica. Com tudo isso, o Barão fala então o seguinte, então dá um tempo, vocês resolvam isso pra mim e a gente vai ver o que acontece. Porém, eles querem também manter a máscara, literalmente, da Camarilla. E o primeiro caso que eles querem resolver é o caso da Diablerie. Lá na última crônica, o grande ponto focal da história foi que um dos vampiros tinha feito Diablerie em um outro vampiro e agora estava solto. Só que foi descoberto que este vampiro que sofreu a Diablerie era da Camarilla, era uma malcaviana. Pior ainda, era uma malcaviana que trabalhava para a Cassandra como espiã dentro dos Anarch States. E a Cassandra diz que se eles resolverem este caso, eles vão despertar a chave para os destinos deles. Seja isso pro bem ou seja pro mal. Sim, ela é uma vidente, então ela fala essas coisas meio malucas. A sessão acaba com eles indiretamente falar com este cara que cometeu a Diablerie, o Luke. Vamos aproveitar esse tempo entre as duas sessões para me dizer se vocês gostam mais desse estilo ou do estilo antigo. Deixa o like, comentário e se inscreve no canal. Ok, as coisas estão um pouco diferentes, mas ainda iguais, né? A
testando vários formatos aí. E como os vídeos são gravados em dias diferentes, a gente vai ficar por aqui. Mas nós continuaremos com a nossa história. Que eu esqueci de informar, mas o dia que acabou de passar foi o dia... Na verdade, é o finalzinho do dia 22 de maio. Que eles vão falar então com o Luke para ver quem é o pai dele. Brincadeira. Eles estão na cola da Malkaviana que foi diablerizada. E o Luke, quem foi, cometeu o ato. Então eles estão ali buscando a resposta deles. E é bem interessante, é uma cena que ficou bem interessante porque demonstra alguns pontos sobre a equipe e também sobre o mundo. O que eu fiz com o Luke? O Luke ele diablerizou uma Malkaviana. Na época que os incógnitos encontraram ele estava muito mal da cabeça, as memórias dele estavam embaraçadas, ele não conseguia lembrar de muita coisa, ele estava numa personalidade muito bizarra que não lembrava de nada. Agora, um mês depois que eles encontraram pela primeira vez, ele está bem melhor, está bem mais estável. E ele tem um certo problema que é, as memórias dele e as memórias da Malkaviana se fundiram. Fundiram, tá, gente? Então ele lembra de muita coisa da vida dela, a infância, os amores, tudo da vida mortal dela. Não tudo, mas muito da vida mortal dela ele lembra. Só que quando entra na vida de vampiro fica um tanto complicado, por causa da maldição. Os Malkavianos são malucos, então a vida dela parece muito caótica. Ele descreve que ele teve um dia que ele lembra de 3 versões do mesmo dia. E ele não sabe qual é a verdade. Claro que, né, para a história rolar, para eles tiverem para onde ir, ele se lembra mais ou menos do que aconteceu. Então, essa Malkaviana, ela encontra um beco, e neste beco ela encontra, então, um ninho de Nosferatu. E esses Nosferatus batem nela, quase que a matam, ela consegue fugir, só que nessa fuga, ela se encontra com o Luke, e o Luke, então, diableriza ela, porque estava sendo tomado pela besta. Por que encontrar um ninho de Nosferatu é tão importante assim? Porque nos Upper State, onde eles estão, principalmente na cidade de Yonkers, que eu dei esse nome, no lugar de verdade, vou fazer o quê? Não tem Nosferatu. Então, o Sabá, em 1999, eles dilaceraram, acabaram, fizeram a solução final contra os Nosferatus. Pouquíssimos deles sobreviveram e muitos deles fugiram. E por ser um Anarch State, um monte de coisa, a população Nosferatu ficou um tempo fora. Na verdade, ninguém sabe muito bem o que está acontecendo. Ela descreve 10 figuras, o número antigo era 5 Nosferatus, que a seguiram. Mas aí, é assim o seguinte, é uma Malkaviana com medo fugindo de Nosferatus. Eles sabem muito bem que não dá para confiar. Eu dei para eles, então, um desenho, na verdade, vários desenhos que o Luke fez do beco, do qual ela encontrou os Nosferatus. Dentro do esgoto, ele não desenhou, mas o beco ficou, então, sendo uma parte fundamental de todo o processo. Esse beco tinha alguns grafites bem específicos que eles não reconheceram de hora, mas também não tinha como eles verem que beco que era. Então eles ficam meio que, tá, e agora o que a gente faz? Eles não têm como saberem. E por final, como tragédia pouca é muita, na verdade, muita tragédia pouca no mundo das trevas, ele também demonstra uma carta que ele recebeu, uma carta muito boa, no papel muito bom, escrita por alguém muito chique. E essa escritura estava ameaçando simplesmente a todos os sangue fracos. Porém, né, eles vão descobrir em breve que nenhum outro anarquista recebeu essa carta, apenas o Luke. E eles entram numa paranoia, eles ficam muito tempo, não tô reclamando deles, mas sim que aconteceu, eles ficaram muito tempo teorizando sobre essa carta. E eu disse na hora que eles estavam, não na hora, mas depois do jogo, foi impressionante que eles passaram muito longe da verdade. Eu dei a entender que eles não passaram nem, eles erraram completamente, mas não é verdade. Eles só passaram longe de uma conclusão fixa real. Mas vai ser bem interessante todo o processo, eu espero. Com isso, então, acabamos a noite do dia 22 e vamos não para o dia 23 de maio. Para começar o dia, os três se dividem para fazer coisas pessoais. O Christopher, nosso Malkaviano favorito, ele vai começar uma campanha de informações falsas e alegações e tentar desmascarar de forma quase que literal os Giovanni, porque ele precisa muito do carniçal dos Ventrue. Ele manda um e-mail secreto via o meio de comunicação que o Ivan liberou para ele, mas agora ele perdeu esse e-mail porque tirou uma falha crítica, um sucesso bagunçado, né? Um mess crítico,
Ele consegue enviar essa ameaça para os Giovanni, deixar bem claro que ele sabe do que ele tá falando, ao mesmo tempo eles se prepararem para alguma coisa, para os Giovannis ficarem tensos, o que com o tempo, não é um e-mail, ele vai fazer uma campanha, toda noite ele vai fazer um pouquinho disso, mas ele perdeu esse primeiro meio de comunicação, mas ele vai arranjar outros, com certeza, no aguardo para ver o que ele faz, e para ver o que ele vai fazer quando as tensões crescerem muito com os Giovanni. O Joseph, ele vai buscar uma pista que o Luke deu, porque além da carta que ele recebeu, o Luke também diz que viu alguns vultos na cidade. Esses vultos, né, fica meio, né, são pessoas de preto que estão se locomovendo pela cidade e estão tentando se esconder da melhor forma possível. E isso, então, eles fazem para poder simplesmente observar os sangue fracos. Então ele se disfarça de hipster, ou de algo parecido com isso, e fica entre os sangue fracos. E ele vê um carro passando, e com esses vultos dentro do carro, eles não conseguem descobrir quem é. Ele bate a placa, ele vê a placa e descobre que essa placa é fria. Essa placa, na verdade, não existe. O jogador, ele tá muito desconfiado que são os Giovanni. Ele tá muito na ideia, não sei se é zoeiro ou não, mas ele ficou batendo na tecla pra ver se tipo, é um carro mafioso, é algo do tipo. É engraçado ao mesmo tempo que faz sentido também serem os Giovanni. E a nossa nova toreadora da equipe, ela vai ao apartamento dela e ia falar com alguns dos seus funcionários para trazer roupas para ela, porque ela, durante o dia inteiro passado, ela ficou vendo que ela estava se vestindo muito bem e que as pessoas estavam notando muito nela, porém, ela como uma pessoa rica não sabe se vestir mal e pega vestidos e roupas muito caras, então ela continua se vestindo muito bem e bem fora do padrão de pessoas que eles estão falando atualmente. Eles se encontram num bar à meia luz, né, um climão ali, entre eles, e eles começam a teorizar, falam muito sobre a carta, sobre o beco, sobre um bando de coisa, e até que eles se dividem novamente, mas agora o Christopher vai para um lado e a toreadora, a Catherine e o Joseph vão pro outro. Eu não vou falar dessa conversa que eles tiveram, porque, assim, eu não vou lembrar de tudo, porque eles falam sobre muitas coisas ao mesmo tempo e sobre várias teorias possíveis, e às vezes só ficar compartilhando essas teorias eu não acho que seja tão útil, apesar de ser bem interessante a conversa deles. Eles não tomam nenhuma ação nesse momento, eles só teorizam os próximos passos. O Christopher, ele vai fazer o seguinte, ele vai até o Flores, que é o contato dele, Bruhá, que ele é o líder das gangues, ele é o líder da principal gangue dos Upper States, gangue do qual também já tá boa parte do Bronx, e ele vai demonstrar, então, o desenho feito pelo Luke. E ele fala assim que esse desenho, né, é uma parte muito importante, são as pichações. Porque a pichação que tem lá é uma pichação muito antiga. São tags antigas de uma guerra de gangues de um tempo atrás. E esse local, então, foi meio que um acordo feito entre gangues do Upper States com cidade acima deles para ninguém mais tocar naqueles territórios. Porque não são territórios que são divisórias. Então eles falam assim, olha, é o seguinte, já que tá causando briga, tanto sangue, esse quarteirão aqui, né, essa parte, essa rua, vai ser chamada então de zona neutra e ninguém mais pode reivindicar essas duas, para ter paz entre nós. Pode ser? Pode. Então, as pichações são antigas por causa disso. O que não dá exatamente um beco para eles, não, tá ali, mas ao mesmo tempo que deixa a área de pesquisa deles muito pequenas. Ele aproveita, bebe um pouquinho de sangue e começa a circular um pouco o assunto da Ekaterina. Ekaterina, pra quem não sabe, é uma grande bruxa que tá viva há muito tempo. Ela aparece no Redemption, né, no jogo Redemption, e ela é uma bruxa muito importante. Se algum dia eu fazer um vídeo de lore de algum personagem, eu vou começar por ela, porque ela é muito interessante, principalmente porque ela é uma grande de uma mentirosa. A Catherine e o Joseph, eles vão pro Barão pra falar da mesma coisa, sobre as pichações. O Barão, ele olha, ele fica, tipo, não faço a mínima ideia. Alguns dos bruxados do guarda-costas do Barão falam que reconhecem, mas não tem uma grande ideia. Afinal de contas, não tão tanto tempo assim quanto o Flores está na cidade. E o foco principal deles é falar sobre os Nosferatos, na verdade, o que eles conseguem tirar do Barão. O Barão fala assim, olha, eu não tava aqui, eu não sei quem foi, e se eu soubesse dos Nosferatos, eu já teria feito algum tipo de... soubesse quem são, onde estão e como comem, eu já teria feito acordo com eles, eles estão trabalhando pra mim. Eu não tenho por que falar, não sei onde tá, eles trabalham pra mim. Eu teria isso na minha mão e eu simplesmente teria. Parece que foi bom o suficiente o argumento deles, então eles falam, fazer o quê? A vida é essa. A Catherine, ela se perde no personagem
mais uma vez, ela já se perdeu um personagem várias vezes, agora falando sobre arte. Eles se encontram e agora eles trocam as informações que tiveram, trocam as novas teorias, piram ainda mais na batatinha e resolvem voltar com o Belgrade, com o Barão, porque eles falam, tá ok, a gente precisa de alguma coisa, porque eles falam assim, eles chegam num ponto que falam assim, a gente já sabe mais ou menos o que a gente quer fazer, ao mesmo tempo que a gente quer algumas outras informações, porque eles começam a se preocupar, eles voltam no tempo um pouco e voltam a se preocupar que tem 5 Tzimisces controlando 5 cidades diferentes. Eles falam, é verdade, é bom a gente voltar pra ver isso. Porque eles também estão desconfiados que a carta seja algo de irmão contra irmão. Então eles juntam essas duas coisas e tem uma boa desculpa. Eles apresentam a carta pro Belgrade pela primeira vez. O Belgrade fala, nunca recebi, nunca vi, mas fazer o quê? Eles perguntam, os outros Tzimisces, eles poderiam querer pegar o seu território? Ele fala, olha, querer poder pode, tá? Seguinte, ele conta desses 5 Tzimisces, um deles é o criador, né, o Sire, e os outros 4 são irmãos. Ele fala, não tem nada mais normal no mundo dos vampiros que um irmão querer tomar o território do outro. Lógico, normal. Acontece todo dia. Chama-se segunda a sexta, porque sábado e domingo é dia de sabá. Então, com essa informação, eles ficam, tá, então pode ser um Tzimice? Fala, claro que pode ser um Tzimice, mas eu não acredito que seja um Tzimice. Eu acho que é alguma outra coisa. Ele falou que isso não é muito cara dos irmãos dele, não de todos os Tzimice. Ele fala, não é muito caro dos irmãos dele, e que eles não conhecem os irmãos deles ainda. É bem, tipo, deixa lá pra depois. Com essa nova informação, eles voltam no loop de novo, e a gente acaba a sessão de novo, eles indo falar com o Luke. É como diria o George Lucas, é como poesia, rima. E eles acabam a sessão aí. Eles estão começando essa investigação. Eu quero ver como é que eles vão fazer o approach dos Nosferatus, porque é meio que o primeiro grande plot point, ou se eles vão simplesmente fazer alguma insanidade, como eles geralmente fazem, mas são umas insanidades bem legais, bem inesperadas, que me deixam assim, ok, é isso que vocês querem? Bora. Mas é isso aí então, né? De 15 em 15 dias a gente volta aí com o V5. Quando não tiver V5 vai ter V3, quando tem V3 não vai ter nada. Então tô esperando fazer 2 sessões. Tão no estilos diferentes, mas é a vida que conta. Então deixa o like, comentário, se inscreve no canal, que eu vejo todo mundo aí na próxima.